Give me your attention, baby. Oi pessoal, eu sou a Fê do blog Coisa e Tal e tô aqui hoje pra gravar um vídeo pra vocês. É um vídeo diferente do que eu tô acostumada a gravar, sobre tags, sobre dicas. Quem acompanha o meu blog sabe que eu tô fazendo o desafio das 52 semanas e eu resolvi fazer diferente essa semana e fazer em forma de vídeo. Eu tô na semana número 34 e eu tenho que falar 5 coisas nessa semana com o tema livros que todo mundo deveria ler. Então eu separei, alguns livros eu tenho, alguns eu não tenho, mas já li. E eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. Eu vou começar falando sobre um livro que eu não tenho. Não tenho aqui no meu apartamento nenhum livro desse autor. Mas eu li e acho fantástico. O livro em questão é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu acho que todo mundo tem que ler, primeiro porque o autor é sensacional, ele é assim, ó, eu acredito assim, não sei se pra mim é o melhor, mas é um dos melhores, tá no top 5 de todo mundo que lê Machado de Assis, prefere o Machado de Assis ou elege ele entre os seus autores preferidos. Não é diferente comigo. E segundo porque eu acho que Dom Casmurro, pra mim, é a obra-prima dele, é um livro dual, é um livro com os personagens muito bem construídos e a obra é tudo isso que dizem dela. Então eu acho que todo mundo tem que ler para conhecer Machado de Assis e para conhecer essa obra tão fantástica. É muito bom, mas assim, você pode pegar qualquer um Machado de Assis que vai valer a pena ler. O segundo livro, pra mim, na minha opinião, que todo mundo deveria ler é Harry Potter. Bom, como todo mundo sabe, são 7 livros de Harry Potter e é muita coisa pra ler. Eu peguei o último aqui, que eu tenho aqui na minha casa. Mas eu acho que todo mundo deveria ler, de preferência todos os livros, porque sempre o livro é muito diferente do filme. E são mídias diferentes, né? Não tem como ser igual. Mas o livro, ele é muito mais rico em detalhes, ele fascina muito mais do que só os filmes, sabe? Então acho que quando você lê o livro, além de você se apaixonar ainda mais por Harry Potter, se você já é apaixonado, você também passa a admirar ainda mais os filmes e passa a assistir de uma outra maneira os filmes. Então, acho que todo mundo devia ler Harry Potter, esquecer esse preconceito de que é livro de criança, porque não é, muito legal e leitura sempre vale a pena. O terceiro livro que eu acho que todo mundo deveria ler é Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. É um livro bem antigo que fez muito sucesso, tem um filme que eu ainda não assisti e eu sempre tive curiosidade para ler esse livro. Um dia eu passei na livraria com a minha mãe e eu vi e achei linda essa capa, assim, linda no sentido triste. E pedi, mãe, compra pra mim. E minha mãe nunca foi muito assim de querer comprar livros pra mim. Então, ela queria que eu lesse, mas não que eu comprasse. E ela, tá, compro pra você, né? Como ela conhecia o livro, sabia tudo isso, se não me engano, ela até leu. E eu li, é um livro muito forte, um livro muito bom. Eu li ele bem devagar, porque ele é um livro que me cansava, ele é uma leitura bem pesada pelo seu conteúdo, assim. E tem algumas fotos nessa edição que eu tenho aqui no meio, não sei se vocês vão conseguir ver, esse aqui é o Leclerc. Não me lembro mais. Enfim, tem várias fotos aqui bem chocantes, assim, umas coisas bem tristes, só de olhar, meio triste. Mas enfim. E eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler para conhecer um pouco mais, infelizmente, dessa realidade hoje em dia aqui pra gente, que são as drogas e as drogas cada vez mais cedo na vida das pessoas. Muito bom. Depois, o quarto livro que eu acho que todo mundo deveria ler, na verdade não são livros específicos, mas são autores específicos, assim. Muita gente fica retweetando, fica postando no Facebook frases da Clarice Lispector e do Caio Fernando Abreu. E isso acaba muitas vezes denegrindo a imagem desses autores, porque postam frases que não são deles, postam frases que não tem nada a ver com eles.
Então eu indico todo mundo ler pelo menos uma obra de qualquer um desses autores que você gosta de... Você vê uma frase que você acha legal, pegue um livro dele para ler. Então eu separei aqui o Triângulo das Águas, que é o Caio Fernando Abreu que eu tenho, que é maravilhoso e ele tem passagens, inclusive, que um monte de gente coloca no Facebook e que no contexto é muito diferente, não é aquela coisa romântica. E separei também Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que eu ainda não li, mas eu tenho um outro dela que eu não achei, que eu já li. E, enfim, eu acho que todo mundo tem que ler pelo menos um livro de Caio, de Clarice, de qualquer pessoa assim que você goste das frases, porque muitas vezes o que a gente, uma frase fora do contexto que a gente coloca no Facebook não tem nada a ver com o que o autor queria passar, e isso acaba denegrindo um pouco a imagem. Por exemplo, o Caio, que é um autor que eu gosto muito, muito mais que a Clarice, e que eu conheço bastante história, que eu pesquisei bastante sobre ele. Ele é um autor muito depressivo, um autor que acreditava desacreditando no amor, e as pessoas postam frases românticas dele, assim, e não tem nada a ver, sabe? Ele não era assim, o Caio era um autor extremamente irônico, extremamente triste, melancólico, e os livros dele passam isso. Então, leiam para entender um pouquinho. E por fim, o último livro que eu selecionei, que eu acho que todo mundo deveria ler, é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu nunca tinha lido Saramago, esse foi o primeiro. Já tô com outro aí que eu quero ler, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que dizem que é ainda melhor que esse, eu acho bem difícil. Mas Ensaio sobre a Cegueira é um livro complexo, é um livro totalmente diferente do que a gente está acostumado a ler. Por exemplo, Harry Potter é um livro totalmente diferente dessa coisa de uma história linear. Ele tem uma mensagem, assim, que você pode ficar pensando o resto da vida na mensagem que ele passa. É um livro muito bom, é um autor muito bom, é um livro fácil de ler, assim, no sentido de que é uma linguagem fácil. A mensagem é um pouco mais pesada, mas a linguagem é muito fácil. Tem autores em que a linguagem é muito difícil também, e a gente acaba não lendo tanto. Por exemplo, Dostoiévski, que eu li há pouco tempo, fiz resenha no blog. É um livro muito bom, Crime e Castigo, mas a leitura dele é uma leitura pesada, tanto pela história quanto pela linguagem. O Saramago não. Então é um livro bem tranquilo de ler, e que eu acho que todo mundo deveria ler. E esses foram os meus 5 escolhidos, mas agora eu acabei de ver o Incidente de Antares, que eu tenho aqui do Érico, e eu diria para todo mundo ler também O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Memórias de uma Geisha, leio também porque é um livro maravilhoso, um livro lindo. Enfim, eu poderia falar milhares de livros que eu acho que todo mundo deveria ler, mas eu separei esses 5, que são assim, livros que me marcaram muito, marcaram minha vida e me fizeram ver o mundo de modo diferente, ou repensar algumas coisas, ou confirmar algumas coisas. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa semana diferente. Vou tentar fazer mais em vídeo, já queria ter feito antes, mas não me organizei pra isso. Mas espero fazer mais até o final do desafio, tá bom? Beijo e até mais! Treasure.